Oi, queridos. Espero que todos estejam bem. Vamos dar sequência às nossas aulas que focam na elaboração de um projeto de pesquisa. E aí, aos poucos também, nós vamos dando forma, além da elaboração do próprio projeto de cada um, dando forma aos andamentos dos TCCs, tanto na modalidade monografia, quanto na modalidade projeto experimental. Então, hoje a gente vai ver como é que se formula um problema, que é normalmente um ponto ressaltado por muitos como algo de extrema dificuldade. E hoje a gente vai ver que, na verdade, não é algo muito difícil, não é um bicho-papão. A questão é realmente entender o que você quer estudar, qual é a sua pergunta-chave para o seu estudo. Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês para que a gente possa trabalhar essa questão aqui. Vamos lá, compartilhando aqui. Então, na formulação do problema de hoje, nós vamos ver, tentando abrir aqui, pronto. Entendendo primeiro algumas questões acerca da formulação do problema. Então, a primeira coisa que todos vocês precisam entender é que o problema da pesquisa de vocês é o ponto de partida, uma pergunta-chave que você vai querer responder no seu trabalho. Então, a pergunta, né, o problema, nada mais é do que uma pergunta a ser respondida no trabalho, ao longo do trabalho. Então, a questão fundamental sobre quando os professores falam sobre problematizar, né, fazer a problematização da sua pesquisa, o que significa isso? É partir dessa pergunta, normalmente se elabora uma pergunta, no entanto, podem ser formuladas mais de uma, não é digamos assim, uma camisa de força. Você pode formular mais de uma pergunta. No entanto, normalmente as pesquisas partem de uma só pergunta. Então, assim, o grande trunfo na hora do trabalho é que essa pergunta ela precisa ser contextualizada. Então, assim, você pode primeiro escrever logo a sua pergunta e depois de 3 a 6 parágrafos de contextualização, ou o inverso, primeiro contextualiza e depois termina com a pergunta, como nós vamos ver nos exemplos mais à frente. Então, o que é essa contextualização? É falar sobre essa questão que você acredita ser um problema. Então, por exemplo, se você vai trabalhar algo relacionado ao cinema, e aí você vai fazer uma pergunta-chave, você faz 4 ou 5 parágrafos, 3, 5, 6 parágrafos, falando sobre aquilo, com literatura, trazendo referências bibliográficas que enfoquem aquilo, que vão, digamos assim, auxiliar a sua pergunta, que vão dar base para aquilo que você quer discutir, que vai mostrar para o leitor que realmente aquilo é um problema e que precisa ser pensado, tá? Então, depois a gente vai ver alguns exemplos sobre isso que eu acho que vai clarear na cabecinha de vocês. Então, essa pergunta, ou estas perguntas, dependendo do que você elaborar, elas serão respondidas ao longo do trabalho, discutidas, analisadas, contextualizadas, né, por meio de teorias, de métodos, de pesquisa de campo, de observações, de entrevistas, que podem ser tanto técnicas quanto métodos. Então, quer dizer, na hora de formular o problema, você só vai deixar contextualizar e deixar a pergunta. E essa pergunta será respondida ao longo do trabalho, né? Trazendo, por exemplo, os capítulos que trazem autores, depois você vai trazer capítulos de análise, o problema vai aparecer, a resposta para este problema irá aparecer ao longo desses capítulos, sobretudo nos capítulos de análise do trabalho, né? Nos capítulos de produção mesmo, daquilo que você quer mostrar. E aí, assim, uma questão bem importante, uma dica. Não deixa posta uma pergunta na qual você já sabe a resposta. Porque aí o seu projeto de pesquisa ele não vai ter uma importância vital para aquilo que você quer mostrar. Porque se você já sabe a resposta, por que você vai pesquisar? Então, o grande trunfo é você não saber a resposta. É uma pergunta
que você vai descobrir ao longo do trabalho. E aí, assim, a gente também pode falar um pouco mais sobre isso lá na frente, mas não existe uma resposta, por exemplo, você vai fazer uma pergunta que talvez essa resposta ela seja positiva ou negativa, né? Assim como nós veremos adiante lá nas hipóteses. Né? Então, não existe uma resposta errada. Você vai fazer uma pergunta para que esta resposta seja de fato respondida, argumentada, contextualizada. Então, de novo, não há um erro nessa resposta. Ser original na pergunta é algo que é importante para um projeto de pesquisa, né? No sentido de que você vai perguntar aquilo que ainda não foi estudado ou não foi tão estudado. Que o grande lance de um projeto de pesquisa é ser de vital importância para a área em que você reside, para a área em que você mora, em que você atua, em que você trabalha. Então, você primeiro faça perguntas em que você não sabe a resposta e ser original. Porque se você não é original, várias outras pessoas já pesquisaram aquilo. E aí não tem importância, não tem essa necessidade de ser estudado. Outra questão. Pode ser resolvido por meio de uma pesquisa científica. O que é isso? O problema. O problema ele vai ser resolvido por meio da sua pesquisa. Então, de novo, não existem respostas erradas. Você vai responder ao longo da sua pesquisa. E essa pesquisa vai trazer relatos, vai trazer entrevistas, como nós dissemos antes, teorias, métodos, e a sua análise, e assim por diante. É importante também que você verifique a viabilidade do processo, né? Desse processo de elaboração do problema, porque talvez você identifique um problema no seu projeto, mas para responder este problema, você teria que viajar, você teria que conseguir dados de lugares que não são logisticamente viáveis para você, talvez você não tenha tempo, né? Talvez você tenha que viajar e não tenha grana para isso, não tenha tempo disponível. Então, na hora de pensar o projeto, também é muito importante pensar nisso. Eu vou conseguir gerir esse projeto? Vou conseguir sustentá-lo? Eu vou precisar de dinheiro? Eu vou precisar de quais dados? Eu tenho acesso a isso? Vários alunos me relataram problemas, por exemplo, com relação à Covid agora. Então, quantos projetos que estão tendo que ser reformulados porque previu uma pesquisa de campo em loco, sendo que nós estamos no meio de uma pandemia em que as aulas estão canceladas. Quer dizer, esse projeto vai ter que ser revisto, né? Então, por quê? Porque não há mais uma viabilidade. Não significa que ali não tinha uma pergunta importante. Significa que, no momento, a viabilidade de execução dele não funciona mais. Então, isso também é muito importante que a gente tome conta, que a gente perceba enquanto é hora, enquanto é cedo. Porque se você já começa a elaboração de um projeto e que você já está no meio caminho andado, né, se você vai ter que mudar o seu problema, você vai ter que praticamente começar um trabalho do zero. Né? Então, a importância disso ser percebido logo no começo do trabalho, para você não ter que trabalhar duas vezes. E aí a questão da própria persistência do aluno na execução de um trabalho. Então, eu sempre indico temas que, de alguma maneira, você tenha um gosto, tenha um vínculo de se trabalhar. Porque, afinal de contas, é um trabalho que você vai passar alguns meses de forma muito intensa, trabalhando sobre isso todos os dias, vendo isso todos os dias, lendo sobre isso todos os dias. Então, tem que ser um assunto que não vai lhe causar repulsa, que você não vai ficar com, digamos assim, uma vontade de não ir ao encontro daquilo, enfim, algo que vai lhe causar cansaço. O ideal é que você já vá ao encontro de um tema que seja de alguma forma prazeroso para você, para que o próprio andamento do projeto seja algo mais tranquilo, mais fácil. E aí, por fim, eu trouxe alguns exemplos, então, de perguntas, né, de problemas que são perguntas. Então, eu coloquei aqui o exemplo número 1. Esse exemplo traz a contextualização primeiro e a pergunta ao fim. Não é uma regra de primeiro pergunta ou primeiro contextualização. Isso é com você. Né? Então, assim, você vai decidir. O importante é que haja tanto a pergunta quanto a contextualização. Então, nesse primeiro exemplo, a indústria cultural se renova a todo tempo, lançando mídias alternativas por dentro das tecnologias de ponta,
gerando novas discussões, debates e, por fim, adeptos dos recursos tecnológicos. Tudo que é moderno e entra na moda chama a atenção do público. A cada dia temos diversas atualizações de bens de consumo através de divulgação em redes sociais como Instagram, Facebook ou até mesmo em emissoras de TV, onde programas televisivos se utilizam do seu poder de comunicação, muitas vezes não verbal, como ponte entre bens materiais, estilos de vida, hábitos diários e os telespectadores. Diante da problemática levantada, surge o questionamento: de que forma as notícias veiculadas por jornais e por programas de grande relevância social pelo público conseguem afetar os seus espectadores em seu poder de opinião? Então vejam que aqui ela contextualiza, são todos trabalhos de colegas de vocês, colegas de graduação do curso de jornalismo. Então, primeiro ela faz uma breve contextualização, vejam que é uma contextualização simples, muitas vezes com base em leituras efetuadas, mas ela nem cita autores, o que não tem problema, e faz uma pergunta ao final, né? Então, assim, vejam que é algo simples. Ela mostra, digamos assim, nessa contextualização já a seara daquilo que você quer enfatizar ao longo do trabalho. E aí ela vai e faz a pergunta dela, né? Diante da problemática levantada, surge o questionamento. E entra a pergunta, né, para responder o seu problema de pesquisa. Então, o problema de pesquisa deste trabalho é essa pergunta: de que forma as notícias veiculadas por jornais e por programas de grande relevância social pelo público conseguem afetar os seus espectadores em seu poder de opinião. No segundo exemplo, vejam que ele é um pouquinho maior já, né? Eu peguei aqui menos parágrafos, tá? Por exemplo, ela aqui tem um parágrafo de contextualização, em função aqui do nosso tempo. Mas eu sempre acho legal ser de 3 a 6 capítulos, 3 a 6 parágrafos, porque aí você dá uma contextualização mais robusta, né? Traz, inclusive, alguns autores. Aqui é uma contextualização maior, né? Por exemplo, aqui eu juntei alguns parágrafos, mas olha, um parágrafo bem grande, né? Então, ela traz 3 parágrafos de contextualização para a pergunta. Então, aqui está escrito assim: o Brasil possui altos índices de violência, que todos os dias são retratados pela mídia por diversos meios. Um desses meios é o chamado jornalismo policial, que trata assuntos relacionados a crimes e violência de uma forma bem peculiar. Aliás, a violência é o principal trunfo desse tipo de programa, que se tornou popular e muito criticado no país por divergir das produções jornalísticas tradicionais, que, por sua vez, prezam por assuntos que, a princípio, interessam a população em geral, produzindo conteúdos com ar de seriedade e isenção. Nele, as pautas são tratadas e exibidas com o intuito de chamar a atenção do leitor, ouvinte, telespectador, transformando um fato corriqueiro em pseudo-acontecimento sensacionalista, que, segundo Souza, 2006, são, abre aspas, acontecimentos provocados e fabricados com o objetivo de se tornarem objeto de discurso jornalístico, que são, obviamente, acontecimentos previsíveis. Fecha aspas, 2009. Né? Até ela coloca ali, página 2009. É o que conhecemos como sensacionalismo, tornar a notícia um espetáculo. Segundo Agrimani, 1995, o jornalismo policial teve início no século XX, mas no Brasil, a consagração do formato ocorreu nos anos 2000. Romão, 2013, apontou 3 características básicas desse tipo de jornalismo: sensacionalismo, construção de credibilidade e visão de mundo apresentada no formato. Ao longo dessa pesquisa, iremos discorrer sobre esses e outros pontos, a fim de entender como esse processo ocorre no estado do Amapá. O interesse em estudar o sensacionalismo, a espetacularização da notícia e a violação dos direitos humanos nesse tipo de programa iniciaram ainda no primeiro semestre dessa graduação. Em um trabalho para a disciplina Língua Portuguesa e Redação Jornalística, tive o meu primeiro contato com o assunto, já no 7º semestre, quando a ética no jornalismo foi aprofundada, pude perceber a conturbada relação do formato com grande parte dos direitos humanos previstos na Declaração da ONU, com o Código de Ética dos Jornalistas e os manuais da profissão. Dada a importância de se discutir o assunto,
juntamente com minha inquietação particular em relação ao formato sensacionalista, decidi que esse seria o tema do meu projeto de trabalho de conclusão de curso. Desta maneira, neste trabalho, pretendemos responder a seguinte questão: como é a produção jornalística dos programas de jornalismo no Amapá? E como esse formato se relaciona com o sensacionalismo e os direitos humanos? Vejam que aqui, nessa contextualização, ela cita autores, e uma outra questão bem legal, ela coloca um relato pessoal, que é o próprio gosto dela. Ela mostra que ela tem interesse no assunto, ela mostra que para ela é viável, ela mostra dos gostos dela, né, dessa questão de permanecer no assunto por um gosto pessoal. E essa aluna, ela traz duas perguntas como formulação de problema, né? Uma, como é a produção jornalística dos programas de jornalismo no Amapá? E segunda, como esse formato se relaciona com o sensacionalismo e os direitos humanos. E o nosso último exemplo, que é mais curtinho, dentro de um projeto experimental, parte da problemática. Com esta pesquisa, busca-se responder a seguinte problemática: como o exercício jornalístico voltado para as narrativas e o afeto influenciam na inclusão social? A prática do jornalismo de imersão e humanizado, a partir da apuração jornalística, será a base na busca pelas respostas do problema de pesquisa. O foco é entender justamente, através das narrativas e do afeto, como o voluntariado pode ser incluído socialmente como uma forma de ativismo ambiental a partir da comunicação. Vejam que há um pequeno diferencial no problema do projeto experimental. Nós sempre pensamos em dois problemas: o problema do memorial e o problema do produto. Então, o problema do memorial, esta aluna ela inverte. Ela traz primeiro a pergunta. Nos outros dois exemplos, nós tivemos a contextualização e a pergunta. Agora não, ela traz primeiro a pergunta e no mesmo parágrafo ela faz uma breve contextualização. Ok? Está certo também, tá? De novo, é uma sugestão minha que você contextualize mais, mas não há um erro em contextualizar algo de forma mais sucinta. E aí, o problema do produto, aí eu só coloquei a pergunta mesmo. Como é o cotidiano de quem trabalha em ONGs em Macapá? Detalhe, o problema do produto é o foco da pauta. Então, porque no produto, por exemplo, aqui, ela quer fazer uma reportagem. Então, para fazer um livro-reportagem, uma reportagem para mídia impressa, para mídia digital, o problema do produto é a tua pergunta da pauta, que é aquilo que jornalisticamente você quer investigar. E o problema do memorial vai ao encontro do problema da monografia. É um problema em termos de teoria, é um problema em termos de método, né? Como nos outros exemplos aqui. Como é a produção jornalística? Ela vai detalhar, ela vai pesquisar, ela vai acompanhar os jornalistas. Né? A outra pergunta: de que forma as notícias veiculadas por programas e por jornais e programas de grande relevância conseguem afetar os espectadores? É uma resposta que depois vai aparecer ao longo do trabalho por meio de teorias, de métodos, de estudo, de acompanhamento de programas, diferente deste último produto, né, que tem um projeto experimental que traz junto com o memorial um produto. Então, aqui no produto ela pensa o foco da pauta e no problema do memorial ela vai trazer. Busca-se responder a seguinte problemática: como o exercício jornalístico voltado para as narrativas e o afeto influenciam na inclusão social. Enquanto o produto vai focar na reportagem que você quer produzir, nos assuntos dessa reportagem, entrevistando as pessoas, escrevendo à luz da redação jornalística, o problema do memorial vai trazer, digamos assim, os bastidores disso tudo. Vai mostrar como você pensou esta reportagem a partir dos autores de redação jornalística, dos autores de jornalismo literário, dos autores de jornalismo ambiental e assim por diante. Então, prestem atenção nesse diferencial. O problema do memorial vai ao encontro da monografia, no sentido de responder aquilo que você está estudando. Então, no caso desta pergunta, o estudo está à luz da reportagem, né? Ela quer saber
como o exercício do jornalismo voltado para as narrativas e o afeto influenciam na inclusão social. E lá no produto, ela vai falar, vai mostrar a vida das pessoas que trabalham em ONGs em Macapá. Então, são duas coisas, né? 2 pesos e 2 medidas. Bom, então são essas os nossos exemplos. Tem ainda mais um exemplo aqui de memorial, mostrando também uma contextualização que começa com a contextualização e termina com a pergunta. Último exemplo aqui. Problema do memorial. De acordo com Gil, 2002, página 23, não é simples formular uma definição para o problema de pesquisa. Entretanto, o autor utiliza o seguinte significado encontrado no novo dicionário Aurélio: questão não solvida e que é objeto de discussão em qualquer domínio do conhecimento. Em relação a Gil, 2002, página 23. Em relação à construção do problema, Lakatos e Marconi, 2003, página 159, ressaltam que deve haver clareza, concisão e objetividade. Nesse processo criativo, algumas circunstâncias auxiliam na elaboração de um problema sólido: imersão sistemática no objeto, estudo da literatura existente e discussão com pessoas que acumulam muita experiência prática no campo de estudo. Celtis, 1967, Apo de Gil, 2002, página 26. Seguindo estes direcionadores, o pesquisador pôde constatar a completa inexistência de revistas esportivas no mercado impresso amapaense. Constatou-se também, nos jornais diários locais, um baixo volume de matérias destinadas ao esporte amapaense, que prezam mais pela reprodução de assuntos que envolvam o esporte no sul e no sudeste do país. Neste contexto, é necessário ressaltar a falta de grandes reportagens sobre o esporte no Amapá nos veículos impressos locais e salientar o reduzido espaço concedido pela mídia amapaense para a história e a memória esportiva do Estado. Com base neste prognóstico, o presente estudo busca responder à seguinte questão: por que a baixa incidência de grandes reportagens jornalísticas sobre o esporte no Amapá? E o problema do produto: como contar a história do Bira? Então, percebam, esse aluno aqui, ele trouxe primeiro a contextualização e ele traz um livro técnico. Ele traz um livro que fala sobre metodologia científica, sobre o que é, né, a questão a ser resolvida, o que é a definição do problema, quais são as questões a serem resolvidas, em termos metodológicos. Aí ele faz uma breve contextualização da realidade local e faz a pergunta, que é uma pergunta que será discutida no memorial. E depois, como problema do produto, ele pensa no direcionamento da pauta, como ele vai contar a história do personagem Bira. E aí, elaborando a pauta, ele vai ir trazendo, destrinchando os tópicos que ele quer contar na reportagem. Tá bom, pessoal? Eu espero que tenha esclarecido vocês. O problema parece difícil, mas não é, tá? Então, se alguém tiver dúvidas, podem encaminhar um e-mail, robertachaibe@gmail.com, ou, enfim, outras formas de comunicação que vocês queiram, tá bom? A gente se encontra em breve. Vou parar aqui o compartilhamento. Até mais.